Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade. Olá, eu sou a jornalista Elza Caldeira e estamos começando agora mais uma edição do Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade. E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios com muita alegria a presença da Silvana Mariano, ela que é uma das idealizadoras, né, uma forte integrante do NEAS, que é o Observatório de Feminicídio aqui de Londrina. Silvana, um prazer enorme receber você, viu? Muito obrigada por ter vindo. Elza, um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Sempre bom estar com a minha conterrânea e fazer mais um bate-papo. E é verdade, pessoal, nós somos conterrâneas mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar do Velho Oeste aqui do Paraná, brincadeira, né? Mas é ali as cidades ali, Nossa Senhora das Graças, de onde, né, nós somos, nós estudamos lá, nossas famílias eram de lá, e também pertinho ali de Santa Fé, Colorado, Flórida, por isso que a gente fala Velho Oeste, né? Bem engraçado isso. Mas o importante é que agora nós estamos aqui, depois de uma longa trajetória. Ela também estudou na UEL, assim como eu também, fiz jornalismo na UEL. Qual curso que você fez, Silvana? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Exatamente. Queria que você começasse contando um pouco da sua história de vida, da sua trajetória. Bom, ao sair da nossa terra natal, eu primeiro tive uma breve passagem por Maringá, depois vim para Londrina, junto com uma tia que vive até hoje em Londrina, e assim acabei me estabelecendo em Londrina. Era 1992, primeiro ano da administração Sheida, um momento em que se acreditava que era possível inverter prioridades, né, criar uma nova forma de administrar. E eu tive a grande honra de, naquele momento, ao fazer 18 anos, diferentemente de muitas outras pessoas, talvez até nos dias de hoje, a minha prioridade não foi o vestibular, foi fazer concurso público. E entrei na Prefeitura de Londrina com 18 anos de idade e foi uma grande satisfação ter participado da administração municipal em um momento de grandes mudanças, como foi a década de 1990. É verdade. E na prefeitura você trabalhou na Secretaria de Serviço Social, isso, de assistência? Foi a minha última lotação, foi na Secretaria de Assistência Social, mas eu entrei pela então Coordenadoria Especial da Mulher. Sim. Aí tive a grande honra de trabalhar com Elza Correia, né, que foi quem fundou a coordenadoria. O CAN. E com a primeira coordenadoria e, na sequência, o CAN, né, o Centro de Atendimento à Mulher, né, inaugurando novos serviços, pensando uma política de atendimento à mulher em um momento em que quase não se fazia isso no Brasil, né? Então, Elza é de uma grande inspiração, né, uma mulher cheia de ideias e de realização e que me trouxe para o movimento de mulheres e onde estou até hoje, graças a Elza Correia. Que bom. A Elza Correia, a minha xará, a Elza Correia, né? A gente gosta muito dela, nós levamos ela no programa Aroeira da Rádio El. Verdade, levamos para uma entrevista, mas o material ficou tão longo, Silvana, que a gente teve que fazer uma série com a Elza Correia. E foi maravilhoso. Um beijo grande para ela, né? Se ela estiver nos assistindo aí. E aí você veio para a UEL e a partir daí não parou mais, né, Silvana? Foi mestrado, doutorado, conta pra gente. Essa entrada na Coordenadoria da Mulher, o convívio com a Elza, que me levou para o movimento de mulheres e para o tema, né, das relações de gênero, violência contra a mulher. As primeiras leituras que tive sobre feminismo foi com a Elza Correia. A Coordenadoria da Mulher tinha uma biblioteca mais relevante do que a biblioteca da UEL, em se tratando da nossa temática naquela época. Então, foi a partir dessa experiência com a Elza que também suscitou o interesse pelas ciências sociais. Entrei no curso de graduação na UEL, já desde a minha graduação, com estudos sobre mulheres. Depois disso, o mestrado na Federal de Santa Catarina e o doutorado na Unicamp, sempre nesse tema sobre movimento de mulheres, relação de mulheres com o Estado, questões de gênero. No meu doutorado, mais propriamente sobre gênero e desenvolvimento, discutindo a questão da pobreza. E agora, já nos últimos anos, no período mais recente, é que eu ingressei nessa agenda de pesquisa sobre violência contra a mulher e feminicídio. Parabéns, olha pessoal, tá vendo? Estudar
Faz bem, né, Silvana? A minha trajetória, ela é definitivamente marcada pelas oportunidades que a escolarização me possibilitou. Então, a gente vê a história da Silvana, né, uma história tão bonita. Você já fez doutorado? Já fez pós-doc também? Sim, o pós-doutorado fiz na Federal da Bahia. Tá vendo? Fez pós-doutorado já. Gente, ela saiu de Nossa Senhora das Graças. Uma cidadezinha, eu estava vendo, Silvana, lá tem 5.000 e poucos habitantes. E na nossa época, acho que devia ter menos habitantes ainda, né? E olha onde ela chegou. Devia ter uns Hoje, 3.000 habitantes. verdade. E olha onde ela chegou, né, gente? A Silvana hoje é uma mulher muito respeitada pela luta dela contra o feminicídio. E eu trouxe a Silvana aqui hoje, gente, para falar um pouco para a gente sobre o Agosto Lilás, que é um mês que trabalha bastante essa questão da violência contra a mulher. Outro dia ela deu uma entrevista, né, para o Gelson Negrão, foi isso? Eu assisti, sim. achei muito bacana. Falei, não, preciso Obrigada pela audiência. preciso levar essa menina lá. No Verdade Pode. E ela está aqui para falar um pouco para a gente. É muito legal ter um dia para se pensar, para se trabalhar isso, né? Para trazer isso à tona, porque a sociedade parece que ainda não se tocou da gravidade que é a questão do feminicídio, né, Silvana? O Agosto Lilás é um mês para conscientização, né, da sociedade sobre o problema da violência contra a mulher. E, infelizmente, embora isso esteja muito no nosso cotidiano, né, os números no Brasil são estarrecedores e cada um de nós conhece alguma mulher, conhece alguma história de violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, nós tomamos isso de uma forma muito trivial, né? Acaba reduzindo a nossa sensibilidade para o tamanho do problema e a gravidade que é a violência contra a mulher. Então, um dos nossos desafios é resistir à banalização da violência contra a mulher, e daí é muito importante uma oportunidade como essa, no Agosto Lilás, e logo mais estaremos aí no novembro, né, quando tem também nova campanha. Então, são 2 momentos importantes do ano para enfrentarmos o problema da violência contra a mulher e o feminicídio. E a Silvana, ela tem um papel muito importante, não só aqui em Londrina, mas em todo o Paraná e no Brasil também, por ser a idealizadora do NEAS, né? Que luta contra a violência contra a mulher, né? Que é o Observatório de Feminicídio aqui de Londrina. Ela fundou o NEAS justamente por conta que a irmã dela, que chamava Neia, foi vítima de violência e acabou falecendo por conta da gravidade, da truculência, né, da agressão que ela viveu. A gente não gosta de tocar muito nesse assunto porque mexe muito com a Silvana. Então a gente respeita isso e a gente vai estar falando mais das ações do NEAS, né? Primeiramente, parabenizando você, minha amiga, pela sua força, pela sua coragem, né, de tocar em frente esse projeto tão importante como é o NEAS, reconhecido já em todo o estado. E eu gostaria que você falasse trabalho que o NEAS tem feito. Portal Verdade tem feito várias coberturas, vocês têm participado dos júris, vocês têm se colocado, vocês têm denunciado. Conta para nós, como que está sendo essa experiência? 2 anos já, né? A nossa primeira ação coletiva, que é ainda anterior ao NEAS, foi na campanha Justiça por Neia, né, no momento em que o feminicida da Neia ia a julgamento, e com companheiras ativistas do movimento feminista em Londrina, fizemos a avaliação de que nos interessava dar visibilidade para o julgamento do feminicida da Neia como uma forma de prevenir a revitimização que nós temíamos que poderia acontecer durante o julgamento. Então, era uma estratégia de assumir o protagonismo da narrativa sobre aquela história, né, antes que acontecesse a revitimização que nós bem conhecemos, como acontece no Brasil. E tendo passado pela experiência da campanha Justiça por Neia, ainda dentro desse grupo de ativistas feministas, nós avaliamos que tinha sido uma experiência muito exitosa,
em que tivemos bons resultados de dar visibilidade para o problema e, com isso, contribuir para a sensibilização do problema, de que este é um papel importante de ser realizado, é um trabalho a ser realizado e que alguém precisava realizá-lo e que caberia a nós, então, realizá-lo. E assim fundamos. NEA ela ficou em estado praticamente vegetativo, né? Quando foi vítima inicialmente de feminicídio tentado, ela foi sobrevivente por 2 anos e 2 meses. Então, quando aconteceu o julgamento do feminicida, NEA estava nesse estado totalmente incapacitado e também não tinha voz. E uma das questões nossas era de como NEA não tinha voz, nós seríamos a voz da NEA. E no prosseguimento, ao pensarmos na fundação do observatório, essa também era uma das questões, né? Nós podemos ser a voz de muitas das NEAs, né, cujos crimes contra essas mulheres vão diariamente a julgamento no tribunal do júri. Nós não ficamos sabendo, e outras vezes, quando ficamos sabendo, sabe-se de um modo meio torto, né, com julgamentos, culpabilização, revitimização das vítimas. Então, assumimos para nós esse tipo de tarefa. Enéas vem sistematicamente desde então acompanhando todos os julgamentos que acontecem por feminicídio consumado e feminicídio tentado na comarca de Londrina. Podcast hoje do Portal Verdade, o Verdade Pode, entrevistando a Silvana Mariano, ela que é a idealizadora e uma das principais, vamos falar assim, integrantes do Observatório de Feminicídio, o NEAS. Silvana, como é que é o trabalho de vocês? Vocês estão em quantas no NEAS? Eu sei que são vários profissionais, né, de várias áreas que se revezam, como que funciona? Porque também não dá para você acompanhar todos os julgamentos, né? Existe um coletivo, aproximadamente umas 12 mulheres hoje, com diferentes áreas de formação, mas notadamente das ciências sociais, né, a própria sociologia, antropologia, jornalismo, direito, psicologia. Então, temos um grupo de profissionais muito capacitadas e especializadas nessa matéria, e há um revezamento entre nós das pessoas que acompanham os julgamentos que acontecem aqui na comarca de Londrina. Uma parcela de nós consegue acompanhar presencialmente, irmos lá e nos colocarmos no ambiente do plenário do tribunal do júri. Em algumas circunstâncias, nós fazemos também acompanhamento pela transmissão via YouTube. Hoje, depois da experiência da pandemia da Covid-19, essa foi uma possibilidade que se abriu também de trabalho. Então, isso complementa. Nós priorizamos o acompanhamento presencial no plenário, mas também temos complementos com acompanhamento na transmissão pelo YouTube. Quando um julgamento, nós temos contato e a cooperação com a primeira vara criminal de Londrina. Fomos muito bem acolhidas pelo juiz presidente da vara, e nós recebemos a pauta de cada mês com uma certa antecedência. Nessa pauta, o NEAS faz a leitura, a verificação de todos os processos que estão programados, e nós fazemos a nossa interpretação dos casos em que tenham mulheres que foram vitimadas e se nós entendemos que aquilo é feminicídio. Então, isso inclui os casos que vão ao julgamento em que a justiça classificou como feminicídio, mas também nós adicionamos os casos em que a justiça não classificou como feminicídio, mas nós, NEAS, enxergamos como feminicídio. Esses casos nós estudamos os autos do processo quando eles estão disponíveis para consulta pública. Fazemos um material de comunicação que divulgamos para a imprensa e para as pessoas interessadas, que nós chamamos de informes. Então, para cada um desses casos, nós produzimos um informe contando do que conseguimos levantar, do que foi a vida dessa mulher. É importante
Antes de falarmos do feminicídio, antes de falarmos da morte, antes de falarmos do crime, falar de quem é ou de quem foi essa mulher, né? Então, isso a gente fala da abordagem da vitimologia, né? Que é dar essa atenção especial para compreender quem é essa vítima, em que contexto ela estava, em quais relações ela estava. Então, nós damos esse tipo de abordagem para o material que nós produzimos. Publicamos isso antes do julgamento acontecer. No dia do julgamento, nós acompanhamos integralmente os trabalhos, né, desde a abertura dos trabalhos até a leitura da sentença, quando temos o contato, então, de qual é por exemplo, se foi condenado, qual o tamanho da pena, né, daquele réu, e fazemos uma avaliação, né, que é técnica e política. Né, nós somos uma organização feminista, né, da sociedade civil, somos um movimento social organizado, falamos como ativistas feministas. Então, nós fazemos uma análise técnica, mas também a nossa leitura política, né, da compreensão que temos sobre a violência contra a mulher e o feminicídio, e praticamos isso como o nosso entendimento de controle social. Né, na sociedade brasileira, nós estamos mais habituadas a falar de controle social quando tratamos do executivo, sim, quando tratamos do legislativo, né, como é ir lá bater na porta do prefeito, como é ir lá bater no gabinete do vereador, mas não temos muito essa prática de quando é o poder judiciário. Então, NEAS tem estreado nessa prática de falar de controle social em relação ao poder judiciário. Muito bom. Silvana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora. Você falou que feminicídio, no olhar do NEAS, é de uma forma. E para o judiciário, vocês têm percebido que tem visto de um jeito diferente. Explica para nós essa diferença. Existem muitos desafios para que esses agentes da polícia e do poder judiciário identifiquem a violência de gênero, para então classificar como um feminicídio. Já melhoramos bastante, tem muitos avanços pelo Brasil, no Paraná, mas nós percebemos que ainda existem muitos casos que aquela violência está atravessada pelas relações de gênero e o poder judiciário não classifica assim. Um exemplo que nós acompanhamos no começo deste ano, no mês de fevereiro, era um caso de sobrevivente. Uma violência que, ao nosso olhar, em NEAS, era uma tentativa de feminicídio motivado por lesbofobia. Um casal de mulheres em um contexto de conflito com a vizinhança, e um vizinho atentou contra a vida de uma dessas mulheres. Foi a denúncia do Ministério Público, a acusação do Ministério Público foi como tentativa de homicídio. E para nós era evidente que tem uma questão de gênero atravessada ali. Então, aquela mulher se constituiu como vítima naquela circunstância, naquele cenário, por sua condição de ser mulher. Só por ser mulher. E também atravessada pela questão da sexualidade, né, o fato de que era um casal de mulheres, né, era o motivador também ali da violência, uma violência simbólica que a vizinhança já praticava, e chegou à tentativa de feminicídio por um dos vizinhos. Né? Então, nós acompanhamos, reverberamos o caso, tentamos jogar luz a esse tipo de fenômeno social para dizer isso é feminicídio. Neste caso, isso é uma tentativa de feminicídio. Na expectativa de que, na repetição, porque, infelizmente, esses padrões de violência se repetem, então, a nossa expectativa é de que, na repetição de violências desse modo, os agentes que têm a autoridade de classificar os casos juridicamente passem a enxergar por que existe feminicídio ali e como o gênero está entremeado com aquela relação que levou ao crime. Mas, no caso, como que o feminicídio, como que ele é definido pela legislação?
Tem isso, né? Então, um homicídio ou a tentativa de homicídio que é motivado pela condição de sexo da vítima, né? E daí tem inclusive essa discussão, né, na nossa condição de gênero, a nossa condição de sexo e o contexto político e ideológico mais recente no Brasil, em que se criou um tabu, né, para falar de gênero e o modo como foi se criando resistência a isso. A lei do feminicídio é de 2015, ela tirou o projeto falava de gênero, ela substituiu esse termo por sexo, então se diz que é pela nossa condição, pela condição de sexo da vítima. E com duas previsões, né? O primeiro inciso, que caracteriza quando essa condição de sexo estaria vinculada a um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou por menosprezo à condição feminina. Então, o que a gente observa é que o primeiro inciso, que daí acaba sendo um uso da lei do feminicídio bastante vinculado à Lei Maria da Penha, que se difundiu bastante pelo Brasil, né? Então, tem mais êxito de aplicar esse primeiro dispositivo, que é a violência contra a mulher no contexto de relação doméstica e familiar. Agora, o menosprezo a nós, por sermos mulher, né, essa situação de que o fato de sermos mulher em uma sociedade machista, sexista, patriarcal, já nos configura, já nos constitui como uma potencial vítima, né, isso tem sido difícil que as autoridades policiais e judiciais apliquem, né? E aí está o nosso desafio. Na experiência do NEAS, nós acompanhamos 2 casos até agora em que se fez uso desse segundo inciso, que é o menosprezo à condição de ser mulher. Bom, Silvana, então, pelo que você está falando, precisaria ter uma mudança na própria lei, né? O ideal. Ou um aperfeiçoamento, é bastante genérico, de fato. Esse segundo inciso tem vantagens e desvantagens, mas o que, como ativistas e pesquisadoras temos discutido, é que talvez antes ainda de alguma mudança na lei, é mesmo uma capacitação constante, continuada desses agentes, desses e dessas agentes, para serem capazes de identificar o que é o menosprezo. Que nós banalizamos tanto o menosprezo às mulheres em uma sociedade que é machista, que é patriarcal, que então deixamos de perceber. É tão geral que acaba ficando disperso e banalizado. Um dos casos que acompanhamos em que houve o uso do inciso 2, aqui em Londrina, era a situação de uma jovem andando na rua durante a noite e um completo desconhecido que vinha de carro, desvia o curso do veículo e a atropela. Atropelou, desceu do carro, espancou essa moça, a arrastou para dentro do carro, continuou espancando-a dentro do carro, circulou por algumas áreas de Londrina com ela dentro do carro. Enfim, a violência foi de tal patamar ali naquele caso que a polícia e o Ministério Público enxergaram naquilo uma tentativa de homicídio e com a qualificadora do feminicídio, né? Foi denunciado como uma tentativa de feminicídio. Ela foi vítima, naquela circunstância, quando transitava naquela rua, tão simplesmente porque é mulher. E não por acaso, né, também foi um homem, não necessariamente o autor do feminicídio é homem, mas quase sempre é. Então, um homem que a elegeu como a sua vítima tão simplesmente porque ela é mulher. Então, isso com certeza acontece com mais frequência do que os dados estão nos indicando. Isso é muito subnotificado, certamente. Verdade Pode de hoje, conversando com a Silvana Mariano, ela que é idealizadora do NEAS, o Observatório de Feminicídio aqui de Londrina. Silvana, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa coisa da revitimização,
Você colocou muito bem isso, que tem acontecido muito isso nos julgamentos, né? O que que é a revitimização? Então, sabe que já quando. Então, a nossa primeira campanha, que foi a Justiça por Néias, o temor com a revitimização é o que nos levou a produzir a campanha que produzimos. Né? A revitimização, existem várias circunstâncias, várias estratégias, meios pelos quais, especialmente a defesa, né, ou advogado ou a advogada, né, cria um tipo de narrativa, um tipo de discurso, ou mesmo a tese da defesa para colocar a responsabilidade sobre a mulher, né, e caracterizar o réu como o coitadinho. No caso, por exemplo, desse caso que você falou agora há pouco da moça que andava com saia, mas também ela estava usando uma saia curta numa hora daquelas da noite. Então, muitas pessoas, nesse exemplo, muitas pessoas se perguntariam, né, por que ela estava sozinha andando na rua àquela hora da noite. Se Né? vestindo de tal forma. Né? E se vestindo de tal forma. Né? E nós precisamos dizer o que o que a colocou como vítima não foi ela estar ali na rua àquela hora da noite andando sozinha. O que a colocou como vítima, né, foi aquele sujeito que naquele ato tomou a decisão de vitimá-la. Né? Uhum. E isso aparece nos julgamentos, né, muitas vezes de formas mais sutis, né, porque vem acontecendo no judiciário sucessivas decisões que pretendem evitar esse tipo de conduta no plenário do Tribunal do Júri, mas existem formas muito sutis também de produzir a revitimização. Né? Por exemplo, no julgamento do feminicídio do feminicida da Neia, né, a defesa, a exemplo do que muitas outras defesas dizem, né, falava no plenário, nós vamos demonstrar, nós vamos comprovar, nós vamos mostrar quem era a verdadeira vítima. Né? Esse tipo de fala tem dois significados. Né? É tanto a estratégia da defesa de desqualificar a vítima. Então, por exemplo, recentemente tivemos um julgamento em que o advogado da defesa dizia que a vítima era uma bela, falava com muita ironia, uma bela moça conversando com um homem casado. Né? Então, isso é um modo de desqualificação da vítima, é um modo também de se dizer, vamos mostrar quem é a verdadeira vítima. É uma forma de uso. E Revitimização. E que produz a revitimização. Um outro modo de fazerem isso é dizer que inverte-se os papéis e coloca a mulher como a megera e como ela oprimia, no caso de quando envolve relacionamentos íntimos, né, e domésticos, como era ela a opressora e ele a vítima. E isso, por exemplo, no caso da Neia, no julgamento do feminicídio da Neia também aparecia, né? Uma fala repetida pela defesa em plenário, né? De que Neia, então, humilhava, né, o fulano, e um certo dia o fulano não aguentou mais e explodiu. E então veio a tentativa de feminicídio. Isso muitas defesas usam, e infelizmente no Brasil ainda existe um entulho jurídico que é chamado de homicídio privilegiado, em que a defesa argumenta que o réu agiu em resposta a uma injusta provocação da vítima. Isso é muito usado. É muito grave, né? Aqui em Londrina, como que é lidar com o Tribunal de Júri de Londrina? Conta para nós. É uma caixa de surpresas, né? Existem julgamentos em que nós, de Néias, saímos de lá com a sensação de que a resposta foi adequada, de que se fez justiça por aquela mulher que foi vitimada pelo feminicídio, que estamos avançando, que essa sociedade está entendendo a ideia de que não se pode admitir que a mulher é um objeto de posse do homem, né, de que o tal ciúme não pode ser justificativa
para uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio consumado. Então, tem esses julgamentos que saímos de lá com o alento de que a resposta foi adequada. Mas, infelizmente, também muitos julgamentos saímos de lá indignadas, né, de ver, às vezes, o júri entregando até mais do que a defesa pede. Acompanhamos um caso recentemente que a defesa pedia a desclassificação do crime. Os jurados foram tão mais distantes que absolveram o réu. Felizmente, neste caso, o Ministério Público recorreu, foi acolhido o recurso do Ministério Público e está em discussão desse processo, mas, enfim, existem situações desse modo também, da gente ver um conselho de sentença, que é ali constituído por pessoas comuns da nossa comunidade, que respondem que houve, sim, a tentativa de feminicídio, a tentativa de homicídio, porque o feminicídio é uma qualificadora, que se decide mais adiante, então, primeiro é se houve a intenção de matar, né, digamos. Então, se responde que houve, se responde que o autor daquele ato é aquele réu e depois absolve. Nesses tipos de defesa em que o réu é travestido de um ser muito frágil, muito vulnerável, e ele é o coitado da história. É impressionante como aparecem homens coitados viram anjos, né? Lá no banco do tribunal do júri. É revoltante. Estamos apresentando Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade. E o Verdade Pode de hoje, recebendo aqui a Silvana Mariano, com muita alegria. Vamos continuar aqui a nossa conversa, porque está muito bom aprender com você, conversar com você sobre o trabalho, né, do NEAS, o Observatório de Feminicídio. Silvana, você acredita que nesse tempo que vocês estão trabalhando, já há 2 anos, a imprensa local começou a dar mais vazão a essas informações? Mudou alguma coisa, né, na comunicação dessas situações aqui na cidade? Desde o início, a principal estratégia de atuação do NEAS é com a imprensa. E temos uma excelente assessoria de imprensa, a Carol, que é a nossa assessora de imprensa, a querida Carol Vancini, né, que é uma excelente profissional, sim, está ali no dia a dia, mais a Cecília, França, que também compõe o laboratório e é jornalista. Rede Lume, né, nossa parceira aqui. Isso. Cecília França. Então, nós temos uma excelente estrutura com jornalistas no NEAS e um trabalho de muita qualidade. E nós percebemos, né, claramente que nesse período em que estamos atuando, e a Carol traz com alguma frequência essa avaliação para nós, como o tipo de cobertura tem se modificado, né, até pela adoção do tipo de vocabulário, né, que vai se empregando nas coberturas sobre os casos de feminicídio ou dos julgamentos, né, dos feminicídios. Então, muda-se a abordagem, tem um vocabulário mais adequado nos dias de hoje e também fala-se mais sobre isso. Então, como nós produzimos informação, né, disseminamos essa informação, provocamos a imprensa para repercutir nossas informações, né, então, um resultado é que, hoje em dia, fala-se na imprensa de Londrina, fala-se muito mais sobre feminicídio do que falava antes da nossa existência. Muito bom isso, né? Aqui do Portal Verdade, a Franciele Rodrigues, que é a nossa jornalista, tem sim como pautas, né, as notícias do NEAS e todos os boletins, né, que vocês mandam, todos os informes, como você mesmo disse, a gente publica no Portal Verdade e muitas vezes busca-se entrevistas, né, e tudo mais. A Fran também, ela é feminista, socióloga também, jornalista, eu conheço e uma guerreira, né, nessa luta contra o feminicídio. E afinal de contas, eu quero te falar contra o feminicídio, tá? E no final da nossa conversa aqui, eu tenho uma surpresa para você, que eu não vou falar agora, porque nós temos muita coisa para conversar ainda, mas tem a ver com imprensa. Aguarde. Agora, vamos voltar um pouquinho ao tempo. Você estava falando, né, que você terminou o pós-doutorado, depois você pediu exoneração da Prefeitura de Londrina
e foi para a UEL, foi isso? Quando terminei o doutorado. Terminei o doutorado em 2008 na Unicamp. Daí, naquele momento, já fui em busca de novos concursos. Inicialmente, fui aprovada, nomeada, tomei posse, entrei em exercício na Universidade Federal de Uberlândia. Fiquei 1 ano e meio lá, um período bastante produtivo, um ambiente muito acolhedor, mas apesar disso, eu tive a vontade de Coração estava em voltar para minha Londrina. terra. Me adotei, embora não seja nascida em Londrina, adotei Londrina como a minha terra, quis voltar para Londrina e tendo sido aprovada em outro concurso aqui na UEL, voltei em 2009. E na UEL, você é professora do Departamento de Ciências Sociais. Isso, na área de sociologia. E foi nesse trabalho que você contribuiu muito, né, justamente por conta da sua experiência, para o laboratório que hoje é responsável pelo levantamento de dados, né, sobre questões relacionadas à mulher. Conta para nós como que foi isso. Esse trabalho no NEAS nos colocou em contato com uma rede de muitas ativistas e pesquisadoras que fazem monitoramento de casos de feminicídio no Brasil e outros países da América Latina e até de fora da América Latina. Então, abriu-se um grande horizonte de pensarmos, de identificar as lacunas que existem de dados sobre feminicídios, dados que são escassos e dados que nem sempre são de boa qualidade. Então, nos deparamos com essa realidade. E, ao mesmo tempo, em uma estrutura como é do NEAS, em que somos ativistas, somos uma organização da sociedade civil, não havia muita possibilidade de pensarmos ali em um trabalho cotidiano de produção e organização de dados. Então, assim, acabou nascendo um outro projeto, que agora é o Laboratório de Estudos de Feminicídios, que está sediado na UEL, mas tem parcerias... LESFEM, né? LESFEM. Em que tem parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal da Bahia, também com organizações de movimentos de mulheres, tem parcerias nacionais e internacionais, e dentro do LESFEM, entre outras atividades, algo que se destaca hoje é que nós estamos produzindo o monitor de feminicídios no Brasil, em que nós fazemos levantamento de novos casos de feminicídios tentados e consumados, que são noticiados especialmente pela imprensa escrita. Estamos fazendo isso para todo o território nacional. É muito trabalhoso, é árduo, tem um custo emocional gigantesco. Organizar esse tipo de dado, mas tem sido bastante satisfatório em vermos como os dados também têm poder. Sim. Nós podemos contribuir para a sensibilização da sociedade, para a visibilização do problema e até, quem sabe, para subsidiar políticas públicas. Sim. Quando temos dados consistentes, de qualidade, produzidos com a responsabilidade que as universidades produzem. E o último levantamento feito pelo Monitor foi divulgado há pouquíssimo tempo, coisa de semanas, né? E traz dados realmente assustadores, né, gente? Aumentou demais, né, Silvana, o número de feminicídio, né? Tanto em Londrina quanto no estado, é isso? Nós fizemos a atualização até 31 de julho. Infelizmente, para o mês de julho, foram 179 novos feminicídios, somando consumados e tentados, né? O acumulado desde janeiro já são 1.153 feminicídios nesse período. Então, é muito preocupante, mas, ao mesmo tempo, temos a firmeza de que dar visibilidade, produzir os dados e dar visibilidade a esses dados é também uma forma de enfrentar o problema. E esses dados são de 2022, né? 2023. 2023 já? Nós estamos fazendo monitoramento. Como nós estamos trabalhando com novos casos que são noticiados pela imprensa, agora tivemos recentemente um convênio com a SET, a partir da Universidade Sem Fronteiras. Então, temos uma equipe
pedir bolsistas dedicados a isso, e a gente tem conseguido acompanhar diariamente a atualização das notícias sobre feminicídios no Brasil. E o nosso marcador temporal é de 1º de janeiro de 2023 para cá. E no caso, muitos feminicídios com morte, né? A grande maioria. Isso tem a ver também com a natureza da produção das notícias, né? Na prática, nós sabemos que feminicídio tentado acontece em um volume maior do que o consumado. Sim. E isso nós verificamos, por exemplo, pelos dados da comarca de Londrina, os casos que vão a plenário no tribunal do júri aqui, 1/3 é de feminicídio consumado e 2/3 de feminicídio tentado. Enquanto nós estamos lidando com os dados da notícia, por enquanto, nós estamos em uma proporção na casa de uns 75% dos consumados, né, e dos 25% do tentado, ou seja, inverte essa proporção entre o consumado e o tentado. Isso se deve ao fato de que o feminicídio consumado produz mais notícia, e também é mais difícil detectar as notícias, o modo como se reporta os casos de feminicídio, né? Como se reproduz o feminicídio tentado. Mas ainda assim, sabendo que está muito subnotificado, né, nós registramos esse dado, temos falado sobre ele, porque nós precisamos também falar das vítimas sobreviventes. Nós precisamos falar das sobreviventes de feminicídio. E muitas das fontes sobre feminicídios no Brasil são só sobre o feminicídio consumado, né, em virtude de tudo isso que estou falando aqui, né? Então produz mais notícia. Parece né? que é uma cultura, a morte, né? Produz mais notícia, né? E para nós o fato não é a morte, né? Mas a vida daquela mulher, né? E como se perdeu e como nós perdemos essa vida. Mesmo porque o feminicídio tentado, né? Também traz traumas, né? Situações que marcam aquela mulher, danos sociais gigantescos. Toda a vida. Para ela, para a família dela, para a comunidade dela e para a estrutura dos serviços sociais e dos serviços públicos, né, e para o conjunto da nossa sociedade. Silvana, e os dados sobre a questão dessas mulheres, da classe social dessas mulheres, da situação dessas mulheres, vocês conseguem também apresentar? São, em maioria, periféricas? Consegue levantar esse dado, o monitor? Em relação à classe social, não, nós precisaríamos com o tempo adotar alguma proxy, alguma variável que possa servir de referência para a classe social, porque as notícias geralmente não tratam disso. Ah, sim, porque vocês fazem com base nas notícias que são divulgadas. Então tem muita subnotificação. Tem. E toda fonte tem. O da polícia tem muita subnotificação, porque a polícia não enxerga aquilo como feminicídio. Né? O do judiciário também tem muita subnotificação, porque o judiciário não enxerga aquilo como feminicídio. E com as notícias também tem a subnotificação, porque nem sempre é notícia falar do feminicídio ou a tentativa de feminicídio. Então, quanto mais fontes tivermos, melhores serão as nossas condições de uma compreensão mais próxima da realidade, né, do tipo de problema que estamos lidando. Então, a notícia é para nós uma fonte, né, tem as suas características, mas nos permite identificar, por exemplo, né, como nem sempre a notícia traz informação, por exemplo, do nosso pertencimento étnico-racial. Né? Geralmente a imprensa não fala disso, mas muitas vezes coloca imagens, né, dessas mulheres que foram vitimadas. Então nós temos feito a classificação pelo nosso olhar, feita a classificação étnico-racial dessas mulheres, e é um percentual ainda menor das notícias, mas de todo modo se confirma o que a gente conhece no Brasil, de que mulheres não brancas, né, como nós, né, constituímos o grupo mais afetado pela violência contra a mulher e logo também pelo feminicídio, as mulheres negras. Mulheres negras. Você acha que Londrina tem uma rede de apoio capacitada para atender essas mulheres? Existe uma rede, e essa rede ainda
tem uma limitação em relação ao seu escopo, ao alcance do seu atendimento. Então, por exemplo, quando uma mulher sobrevivente de feminicídio tem o seu processo que chega ao tribunal do júri, nessa altura do campeonato, ela está absolutamente só, totalmente abandonada. Os serviços da rede já, de algum modo, já foram descontinuados. Numa boa hipótese, leva uns 2 anos para um processo desse chegar no tribunal do júri. Esta semana, nós acompanhamos um caso que foram mais de 12 anos e meio para chegar a um plenário. Então, não existe rede que tenha esse tipo de acompanhamento. Essa mulher já foi absolutamente abandonada de qualquer tipo de acompanhamento. Então, essa é uma lacuna que nós percebemos. Hein? Como é que se encara? Eu passei por isso e não era vítima sobrevivente, né? Eu era irmã da vítima, e durante aproximadamente 2 meses eu fiquei prostrada, não conseguia tocar quase mais nada da minha vida, só focada, né, no dia que aconteceria o tal júri. Então, com que estrutura essas mulheres lidam com isso, né? Hoje em dia, nenhuma, elas estão por sua própria conta. Então, uma atuação como a do NEAS, nós procuramos, pelo menos, facilitar o acesso dessas mulheres à informação. Porque quando nós chegamos numa situação dessa, geralmente nós sequer sabemos o que é que acontece no tribunal do júri. A maioria de nós nunca esteve naquele espaço. Eu tive que estudar o beabá do que é um julgamento no tribunal do júri. Agora, quantas tem as possibilidades, os meios, as várias condições necessárias, né, então, nem sempre ela vai poder ir estudar o que é o tribunal do júri, né? Precisa contar com alguém que já tenha esse tipo de conhecimento, que já tenha esse tipo de informação, que possa estar orientando, até para conferir mais segurança a ela do que a previsibilidade do que vai nos acontecer em uma determinada circunstância é muito importante para enfrentarmos esse momento. Isso não existe em Londrina. E temos que pensar também, né, Silvana, que tem a questão familiar, né? Porque a família também fica desatendida nesse sentido, né? Fica. E por exemplo, quando a gente vê situações de as crianças. Então, bom, como os danos que existem em relação à saúde mental, inclusive o desempenho escolar dessas crianças. Não existe uma coordenação disso para que essas crianças passem por algum acompanhamento diferenciado, né, considerando este cenário. Nós tivemos contato com uma família que tinha sobrevivente de feminicídio, uma criança na família de 9 anos de idade, ainda não alfabetizada, e a escola chamou a família uma escola pública chamou a família para dizer que a família precisava providenciar psicopedagoga, isso e aquilo para a criança, porque ela estava com dificuldades de aprendizagem. Não poderia jogar no colo da família esse tipo de demanda. A escola teria que estar sensibilizada, uma escola pública, municipal, né, teria que estar atenta. Integrada a isso, atenta ao tipo de problema que aquela família estava. E nessa família foram 2 sobreviventes de feminicídio, porque o cara atacou a ex-esposa e a ex-sogra. Então, um relato como esse, para nós, revela como os serviços ainda estão desarticulados e não oferecem o apoio que essas mulheres e essas famílias precisam. Silvana, quais são, assim, os outros dados que o laboratório, que o monitor, né, trouxe dentro desse trabalho que vocês realizam, que dá para a gente estar destacando? Nós estamos trabalhando com aproximadamente 30 variáveis, nenhuma parte delas a gente já tem publicado informação, e chama atenção, por exemplo, o comportamento desse tipo de violência em relação aos dias da semana. Então, infelizmente, né, sábado, domingo, né, são os dias o domingo, em especial, o dia que mais acontece
né, os feminicídios. Então, isso coloca em alerta e até nos dá elementos sempre para discutir qual é a estrutura de atendimento e de serviço, né, que existem nesses momentos de final de semana, feriados. E também temos dado destaque para o tipo de arma que é empregado, né? Quando um homem decide pôr fim à vida de uma mulher, porque ele entende que ela é um objeto, né, da sua propriedade, e vale qualquer tipo de arma. Mas nos nossos dados tem se destacado o uso de arma branca. Então, quase metade dos casos é arma branca, né? Faca, canivete, facão, e essa diversidade de arma, seguido de arma de fogo e depois da asfixia, né? Então, a asfixia é a terceira forma, a terceira modalidade, né, de assassinato, né, que os homens cometem contra as mulheres e que tem algo muito pessoal, né, nessa forma de matar, né, de você pegar ali uma pessoa pelo pescoço, segurar, né, durante muitos minutos, né, vendo a vida dela se esvair, né? Inclusive, Neia, o método foi asfixia, né? Então, essas são as três principais modalidades. Muito violento, né? Silvana, a partir de agora, quais são as expectativas de vocês do NEAS, assim? Como que vocês pretendem trabalhar agora? Vamos falar já, né, nessa caminhada aí nos próximos anos. Tem um projeto, você estava falando de ir para o Estado, de expandir, como vocês pretendem fazer? Já colocamos bastante gás com o monitor de feminicídios no Brasil, que já tem tido bastante repercussão, mas proximamente esperamos avançar na nossa linha de acesso à justiça, que é uma linha de pesquisa dentro do LESFEM, e a UEL está em tratativas com o Tribunal de Justiça do Paraná. Devemos firmar em breve um termo de cooperação entre UEL e TJ para termos acesso a todos os autos de processo dos casos de feminicídio desde 2015 em todo o estado do Paraná, e daí nós poderemos estudar, pesquisar como vem se comportando o Poder Judiciário do Paraná na resposta a esse tipo de crime. Esperamos depois ter condições de seguir nessa mesma linha com a Bahia, porque temos a Universidade Federal da Bahia, que atua conosco no LESFEM, a Universidade Federal de Uberlândia, a gente espera seguir nessa mesma trilha e fazer um convênio da mesma natureza com o TJ de Minas Gerais, e depois, quem sabe, para outros estados. Você fala em Bahia, Minas Gerais, tantos estados, né? O Paraná, ele está entre os estados mais violentos contra em a mulher? números absolutos, o Paraná é o terceiro com a maior quantidade de casos de feminicídio que nós temos registrado. Agora, quando calculamos a taxa, ou seja, levando em consideração a proporção da nossa população, aí cai para 13º. Porque temos somos um estado bastante populoso no conjunto das unidades da Federação do Brasil. Mas em números absolutos, né, sermos o terceiro estado é muito preocupante. É muito preocupante. Muito preocupante. Bom, Silvana, nós estamos caminhando aqui para o final já da nossa entrevista. E a surpresa que eu queria, o presente que eu queria oferecer para você hoje, é dizer para você que o Portal Verdade tem o desejo de oferecer para o NEAS um espaço único do NEAS dentro do portal, que pode ser uma coluna. Hoje a gente já publica as matérias de vocês, mas a gente está oferecendo uma coluna dentro do Portal Verdade e vocês podem estar divulgando, né, as informações conforme, né, a produção das nossas queridas Cecília e também da Carol. Então, é um espaço dentro do Portal Verdade com uma chamada de capa. Vocês vão escolher o nome, tá? Pode ser Espaço do NEAS ou o que vocês acharem melhor. Gostaria que você levasse, né, esse convite para o grupo de vocês e pensassem nessa possibilidade de serem nossas parceiras. E a gente faz parte dessa luta também. Portal Verdade está junto com vocês. Portal Verdade ele é mantido pelo coletivo de sindicatos. Os sindicalistas de Londrina são, em grande maioria, comprometidos com as questões sociais e também em apoio, né, ao movimento feminista da cidade. Então, receba esse convite, passe para o restante do grupo e
Nós somos Venham muito com a gratas gente. pelo que o Portal Verdade já tem dado de espaço para a nossa causa, né, para a nossa pauta. Ficamos muito honradas com o convite. Vou levar para o nosso coletivo. E agora eu vou deixar você fazer as suas considerações finais. A Silvana é uma pessoa tão querida lá da minha cidade, Nossa Senhora das Graças. Aqui em Londrina agora nos encontramos, foi uma alegria muito grande, já fazem alguns anos, né, Silvana? E sempre que a gente se encontra, a gente tem essa, né, essa cumplicidade, que é uma coisa muito É uma gostosa. cumplicidade muito gostosa. Vou deixar você fazer as suas considerações finais. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Eu agradeço, Elza, o convite e manifesto a nossa gratidão como NEAS de ter contado sempre com esse espaço, com a colaboração de vocês e ficamos aí à disposição para continuarmos essas e outras conversas e nós certamente gostaríamos que não precisássemos falar de feminicídio, né? É o tipo de pauta, é o tipo de causa que fazemos porque precisa ser feito. É um trabalho que alguém precisa fazer e no ativismo feminista é um lugar importante de onde possamos fazer. Mas nós esperamos que um dia não precisemos mais falar sobre isso, mas enquanto é necessário fazermos, ficamos muito gratas de ter a cooperação, a colaboração, o apoio valioso como temos do Portal Verdade. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vinda e a gente já deixa o convite para uma próxima entrevista, tá bom? Venha com a gente. E você não pode perder a próxima edição do Verdade Pode. A gente vai fazer uma surpresa para vocês no próximo programa e por enquanto a gente vai ficando por aqui, conversando mais um pouquinho nos bastidores aqui com a minha conterrânea. Um beijo para vocês e até mais. Acabamos de apresentar Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade.